e uma profecia do profeta Isaías. Na profecia de Daniel é apresentado o cenário do tempo final, do fim dos tempos, um grande combate espiritual, uma angústia que jamais tinha sido vista. E aí, no meio desse tempo, se levanta o príncipe da milícia celeste, São Miguel, e o povo de Deus escapa, não perece, é salvo. Parece com os tempos que nós estamos vivendo, irmãos? Parece, não parece? Nós estamos vivendo um tempo de grande angústia. Lá no profeta Isaías, o trecho que foi discernido era um poema apocalíptico, onde Deus apresenta-se como aquele que promove a justiça, como aquele que é poderoso para salvar. E por que eu estou falando tudo isso? Para contextualizar a pregação de hoje, irmãos. Porque, meu irmão, minha irmã, eu não sei como é a situação de dificuldade que você está passando. Eu sei que você passa, porque eu passo o tempo todo, é ou não é, irmãos? Quando você pensa que desafogou de um, começa outro, não é assim? Quando você alivia, respira profundo, diz agora? Não, daqui a pouco tomba de novo. Não é desse jeito? É uma atrás da outra. Nós estamos vivendo assim, um tempo de perturbação. E aí, irmãos, o Senhor quer recordar a você que Ele é o poderoso para te salvar. É Ele, o poderoso. Não é um poderoso, entende? É o único que pode te salvar. É o único que pode me salvar. É o único que pode mudar as circunstâncias nas quais nós estamos, irmãos. É o Senhor. Não há outro. Não há quem pedir socorro em outro lugar. Não há outro nome, outro apelo que nós podemos fazer a não ser ao nome de Jesus. Aquele que é poderoso para nos salvar. Aquele que move o céu e envia Miguel para combater em nosso favor. Aquele que rompe a escravidão em que nós vivíamos e nos traz a liberdade com uma promessa de vida eterna. É o Senhor, irmãos. Por isso eu quero te convidar a pegar a sua palavra no Evangelho de São João, capítulo 14. Nós vamos ler aí somente os versículos iniciais. Evangelho de São João, capítulo 14. Nós vamos ler aí do 1 ao 4. Tá bom? João 14. O Senhor diz assim: cesse de perturbar-se o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, conheceis o caminho. Palavra de nossa salvação. Oh Deus, é para dar glória a mim ou a Deus? Se for para mim, tá bom. Agora, se for glória ao Senhor nesse roxão aí, irmãos, Ele não vai nem escutar o pedido de socorro. Palavras da nossa salvação, irmãos. É culpa de Tiago com essa luz apagada ali, né? Ficou todo mundo com som, foi? Irmãos, essa palavra aqui, o contexto histórico no qual ela se encontra, é um clima de despedida entre Jesus e os discípulos. Então Jesus estava começando a explicar para os seus discípulos que ele não ia ficar lá não, com eles a vida toda não. É bom, né? Deve ter sido bom demais esses anos que os discípulos passaram a conviver com Jesus. Vendo assim, um monte de coisa extraordinária, vendo o poder de Deus, a promessa de Deus se cumprindo, né? Aprendendo tanta coisa, gozando, experimentando da presença física de Cristo no meio deles. Meus irmãos, isso deve ter sido assim, extraordinário. E aí, de repente, esse mesmo Cristo chega e fala: ó, está acabando. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, não aproveita mais, que eu estou indo embora. Isso, com certeza, gerou no coração dos discípulos medo, né? Pavor, desespero, sentimento de abandono. Então, nesse contexto, é que Jesus dá essa ordem.
Na minha Bíblia está escrito assim, ó. Cesse de perturbar-se o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Como é que está escrito aí na sua? Lê bem alto para eu escutar. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. É uma ordem de Jesus? Sim. É uma ordem de Jesus para os discípulos. Ele está dizendo, eu sei que vai ser difícil para vocês, mas isso não pode dar lugar a perturbações. As circunstâncias que estão ao seu redor não podem perturbar o seu coração. Irmãos, eu estou com outra tradução, como vocês perceberam. Eu estou com a tradução da Bíblia de Jerusalém. E nessa tradução, o verbo é cesse. Cesse de perturbar-se o vosso coração. E a palavra cessar, ela quer dizer dar fim, interromper, deter, conter, fazer parar. Dar um fim nisso daí que você está sentindo. Eu sei que o seu coração está dominado por perturbações, está dizendo Cristo aqui para os discípulos. Mas chega, dá um fim, interrompe, faz parar, faz cessar, faz estancar esse negócio aí. E aí Jesus não está dizendo, eu vou fazer cessar no seu coração as perturbações. Ele está dizendo isso? Não. Jesus também não está dizendo, eu vou fazer cessar as situações externas que estão gerando perturbação no seu coração. Ele está dizendo isso? Não. Ele está dando uma ordem hoje para que eu, Dayara, com a autoridade espiritual que Ele me dá, eu faça parar a perturbação que atingiu o meu coração. Para que eu olhe para o meu interior e interrompa essa perturbação que se levantou, se originou por razões externas a mim, mas dominaram o meu coração. E aí, meu irmão, no meu coração não é o que acontece fora que precisa mandar, é o que acontece dentro. Sou eu e Deus aqui dentro, e não as circunstâncias que me rodeiam, e não as circunstâncias que me cercam. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Os discípulos estavam com medo, com insegurança, com a partida iminente de Cristo, com perseguições, com ameaças de morte, porque a gente já leu isso tudo, não é? A gente sabe que foi assim, não foi? Não é uma historinha, um conto de fadas, uma fantasia. Verdadeiramente, Jesus era interpelado, ameaçado, eles tinham um desejo de matá-lo. Era ou não era, irmãos? Quantas vezes na narração do Evangelho é dito isso? Várias. E os discípulos estavam ali convivendo com aquele sentimento de ameaça, de morte, de perseguição, de despedida, de separação. E aí Cristo vem e diz, ó, chega, pode parar. Como tinha uma menina que trabalhava comigo como Maria Júlia nasceu, ela dizia assim, para de show que você não é Paquita. O Maria Júlia começava a dar uns coletinhos lá, ela dizia, não, Maria Júlia, para de show que você não é Paquita. Então Jesus está dizendo para mim e para você hoje que basta de permitir que as emoções desordenadas gerem no nosso coração tanta perturbação. Entendem, irmãos? E aí você pode perguntar, como que eu vou fazer parar essas perturbações que me dominam? Se eu desse conta da área, vai parar, mas eu não dou. E aí, a segunda linha do versículo completa a ideia. Primeiro ele diz, cesse de perturbar o vosso coração. Segundo ele diz o quê? Oh, meu Deus, misericórdia. É isso mesmo, Camila. Escutei sua voz. Muito bem, obrigada. Credes em Deus, credes também em mim. Então, irmãos, Jesus vem dar para nós a receita, a direção de como é que nós vamos fazer para silenciar tudo aquilo que nos perturba interiormente. Como é que nós vamos fazer? Pronto, credes em Deus, credes também em mim. Toda vez que vier uma perturbação,
é confiar nele, crer no Senhor, é confiar que Ele tem um plano de salvação para cada um de nós. Não só da salvação da humanidade de forma geral, irmãos, mas o plano de salvação individual. Porque Deus, Ele me enxerga onde eu estou, à beira do abismo, onde eu estiver. O Senhor me enxerga e estende a mão dele para me tirar dali. Isso aconteceu na minha vida. Quando eu olho para trás, para a minha história, às vezes eu até sempre com a minha comadre assim, conversando, e eu falo assim: comadre, se Deus não tivesse nos alcançado lá na nossa adolescência, esticar a mão dele para chegar lá no sul do Piauí, irmãos, e nos alcançado ali na nossa história, naquele momento, o que seria de nós hoje? Como nós estaríamos? Que vida nós teríamos? Como estaria a nossa família, os nossos pais, nossos irmãos, né? Às vezes a gente fica meditando sobre a transformação que Deus realiza na nossa vida. Porque o Senhor, irmãos, Ele não nos salva só do inferno, não. O Senhor não nos salva só da morte eterna, não. O Senhor, Ele nos salva aqui na terra, na vida presente, irmãos. Nesse tempo de peregrinação que nós vivemos aqui, o Senhor, Ele tem um plano de salvação específico para cada um de nós. E a promessa de Deus é que aqueles que nele crerem, nele confiarem, não irão sucumbir. Você vai ver, o mundo está sucumbindo e você ali, sustentado pela poderosa mão de Deus. Ele tem meios de salvação para nos alcançar. Ele mesmo vem ao nosso encontro, irmãos. E quando eu avançava aqui nessa palavra, e o Senhor, Jesus, Ele continua dizendo: olha, eu vou preparar um lugar para vocês, eu vou na frente, eu vou preparar um lugar para vocês, mas depois eu volto para buscar vocês e levar vocês comigo. Não é isso que Jesus está dizendo aí nessa palavra? E aí, queridos, essa promessa é que sustenta toda a fé da igreja. É ou não é, irmãos? É nessa promessa que a fé da igreja é sustentada. Na promessa que Jesus fez nesse dia para os seus discípulos, dizendo: eu vou, mas eu volto. Vou preparar o lugar de vocês e volto para buscar vocês, porque eu quero vocês junto de mim. Diz assim o Senhor: a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E se nós continuarmos lendo esse mesmo capítulo, lá mais para frente, Jesus vai dizer que vai mandar, não nos deixará sozinhos, mandará o seu Espírito defensor, paráclito sobre nós, para que nós não fiquemos sozinhos. Irmãos, toda a expectativa da igreja apoia-se nessa promessa de salvação. E Jesus encerra esse trechinho dizendo assim, e para onde eu vou, no versículo 4, conheceis o caminho. E os discípulos ficam confusos, falando para repulsar: que caminho é esse? Aí lá na frente Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bem, se eu descer mais um pouquinho nos versículos, Jesus vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós já conhecemos o caminho, porque o caminho é uma pessoa, irmãos. E essa pessoa tem nome, é Cristo, o Senhor, é Jesus. Ele é o caminho. Nós estamos a caminho do céu, a caminho da salvação eterna, sim, mas a caminho também do cuidado de Deus conosco aqui, nessa terra, aqui, nessa vida, irmãos. Nós podemos experimentar o cuidado de Deus. É muito lindo isso que Jesus fala. Quando a gente vai receber uma pessoa querida na nossa casa, o que a gente faz, irmãos? A pessoa vai para ficar lá conosco, para se hospedar na nossa casa. E do jeito que está lá, fica. Como é que você faz? Faz uma faxina. Faz um negócio que você não faz nem com seu marido, né? Tira a louça mais bonita que tem, cravada lá no fundo do armário, é assim? Aquela guardada. E Jesus fez a mesma coisa conosco. Ele foi para o céu para preparar um lugar especial, uma morada especial para nós, irmãos. Mas enquanto isso, nós estamos no caminho. E o caminho é próprio
esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, eu te digo, meu irmão, é hora de dar um basta nas perturbações. É hora de fazer parar as perturbações que invadem, dominam o nosso coração, que abalam a nossa fé. E aí, irmãos, nós temos que abandonar as perturbações, exercitando a nossa fé e a nossa confiança na promessa de Cristo. A nossa meta é o céu, irmãos. O nosso grande objetivo de vida precisa ser o céu, irmãos. Mas enquanto nós estamos aqui, nós vamos caminhando no caminho que é Cristo. E Ele vai nos sustentando, Ele vai nos amparando, irmãos, nos conduzindo. Mas hoje, o Senhor exige de nós uma atitude e nos dá essa ordem: chega, sai desse estado, dá um basta nessa situação, nessa circunstância. Eu sei que eu nunca fiz terapia, não, né? Mas eu escuto dizer aí que nas terapias o pessoal fala assim, que tem situações, né, Camila, que você está vivendo, só você pode fazer ela parar, não é assim? Não fala assim, esse povo muito sabido ensina para nós que é você que tem que ter o domínio da coisa e dominar os sentimentos, as emoções, assim, irmãos? Pois hoje Jesus está dizendo para nós, é você que tem que dar um basta. Chega de ficar remoendo o mesmo sofrimento. Chega de ficar vivendo em torno dessa perturbação. Chega de ficar o tempo inteiro prostrado, nas forças, abatido, irmãos, por causa de uma perturbação interior, causada por uma circunstância exterior. Porque o Senhor está conosco, irmãos. E só isso basta. Se nós acreditássemos em Jesus de verdade mesmo, assim, para valer, só isso bastava, era ou não era? Bastava só dizer: eu preparei uma morada para você. O que acontecer aqui ia ter importância? Podia vir o que vier. Se a gente a nossa fé fosse mesmo assim, do tamanho do grão de mostarda, já era o suficiente, irmãos. Era Jesus dizer: tem uma morada preparada para vocês. Isso aqui tudo vai passar. Dívida, problema, relacionamento, enfermidade, sofrimento, dor, isso aqui tudo vai passar e tem uma morada lá. Pronto, a gente vai passar pelo vale de lágrimas sorrindo. É por isso que nós precisamos voltar os nossos olhos para essa promessa e tomar uma atitude em favor de nós mesmos. Porque nós não podemos permitir, irmãos, que as circunstâncias nos dominem o nosso coração, se apoderem de nós. Não porque nós tenhamos forças, mas porque nós temos alguém que pode, aquele que é poderoso para nos salvar, poderoso para nos defender, poderoso para nos tirar das garras de Satanás, poderoso, irmãos, para nos tirar da beira do abismo. Você já teve essa sensação que você está prestes a cair no abismo? Sim ou não? Pois é, a mão dele te alcança lá, nesse lugar onde você está. Chama por ele, pede o auxílio de Jesus, fala para ele que você quer caminhar com ele, que a mão dele te alcance nesse lugar. Até se você já estiver caindo no abismo, ele te alcança mesmo assim. Se já estiver em queda livre, a mão do Senhor, a poderosa mão de Deus, te alcança. Me alcança, meu irmão, e dá para nós um lugar seguro, irmãos. Como diz o Salmo, né? Foi outra palavra que os irmãos discerniram no núcleo. Ele é o pastor que me conduz. Ele me tira daquela situação onde eu estava e me leva a um lugar tranquilo, a um lugar de descanso, onde eu vou descansar, onde eu vou me alimentar, onde eu vou refazer e restaurar as minhas forças. É assim que o Senhor quer fazer conosco, mas nós precisamos dessa atitude de assumir o controle das perturbações que tem nos dominado, amém?